Glória a Deus. Querido, nós vamos falar hoje sobre o retorno do rei. Eu não sei você, mas durante toda a minha vida e tempo de caminhada na fé, uma coisa que sempre ficou muito clara para mim e sempre foi muito inegociável para mim, era sobre uma vida cristã, sobre uma caminhada na fé que sempre convergia para um mesmo lugar, para um mesmo momento, para uma mesma situação, para um mesmo evento: a volta do Senhor Jesus. Se eu e vocês temos uma carreira na fé, se eu e você temos muitos anos aí andando na igreja, nos caminhos do Senhor, todo cristão tem como base, como fundamento, ou pelo menos deveria ter como base, como fundamento, a volta de Jesus. Porque pensa comigo, vamos pensar um pouquinho de forma até um tanto quanto racional e humana. O que faz eu e você um dia entregarmos a nossa vida para Jesus? O que faz eu e você um dia nos batizarmos nas águas, sermos batizados pelo Espírito Santo, vivermos na igreja, termos atividades na igreja, ministérios, desenvolver tanta coisa, se o nosso olhar fosse simplesmente para viver uma vida neste mundo e neste tempo? Eu lembro de quando eu era criança e lá em Antonina, os cultos sempre tinham canções que falavam sobre a volta de Jesus, sobre a esperança maior do cristão, que era sobre a volta de Jesus. Eu venho de uma igreja onde até mesmo o tema, um dos temas da igreja é Jesus, o Rei que voltará. Então isso sempre foi muito evidente, muito claro e muito falado na minha carreira da fé. E é interessante porque, até indico para você, se você nessa semana puder ler a primeira e a segunda carta de Pedro, você vai ver que a primeira e segunda carta de Pedro fala sobre essa esperança, a esperança do povo de Deus na volta do seu Salvador, a esperança da igreja na volta de Jesus, e os problemas que Pedro começa a tratar ali com os cristãos da época, os mesmos problemas que nós vivemos ainda hoje, são as mesmas situações, os mesmos dilemas, e a mesma espera pela volta de Jesus. E é interessante porque conforme o tempo vai passando e as pessoas vão mudando e como dizem por aí, e o mundo vai se atualizando, a mensagem do Evangelho, ela também fala muitas vezes de muitas coisas, fala de coisas da alma, fala de coisas do espírito, fala de coisas a serem conquistadas nessa terra, fala de situações que nós queremos viver, e eu não estou falando aqui contra qualquer tipo de bênção, de crescimento, de prosperidade, mas a ênfase maior de qualquer cristão deveria ser a volta de Jesus. Porque você precisa pensar como eu, de forma racional: se a nossa vida for limitada a essa vida, se a nossa vida ficar somente neste âmbito natural, se nós pensarmos na nossa história e na nossa vida, somente aquilo que nós deixamos nessa terra, pobre homens que somos. Pobre homens que somos, porque na verdade essa vida ela é muito pequena. O salmista já dizia que somos como uma planta que de manhã nasce, que ao meio-dia cresce e dá frutos, mas à tarde logo seca e vai embora. Então a nossa passagem nesse mundo ela é tão rápida, a passagem nesse mundo ela passa de uma forma tão, às vezes, pequena, superficial, que nós não pensamos naquilo que realmente importa, que é a eternidade. E é interessante porque essa palavra do retorno do rei, eu estou com ela mais ou menos desde outubro do ano passado. E aí eu fiquei me enrolando, eu achei que essa palavra eu pregaria na primeira semana deste ano, mas Jesus não trouxe paz no meu coração para isso, e nesse tempo Jesus tem falado muito comigo sobre a volta de Jesus, sobre a volta do Senhor. E é interessante porque eu e você precisamos entender que a fé cristã ela é pautada na morte, na ressurreição e no retorno do nosso Senhor. Eu queria que, nós vamos ler muito a Bíblia, eu queria que você já abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 8, Hebreus 11, 8, nós vamos ler ali do 8 ao 16, para você entender como tudo isso começou, onde começou todo esse pensamento, esse sentimento, esse posicionamento de eternidade. Então em Hebreus 11, a partir do 8, fala assim a palavra de Deus, segue comigo aí: pela fé,
Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, a cidade celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, até teriam a oportunidade de tornar para lá. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui, queridos, o que eu quero começar a trabalhar com você nessa noite, é que Abraão, quando ali visitado pelo Senhor, pela primeira vez o Senhor chega. Oi, Thay, tudo bem, querida? É quando o Senhor chega, perdão, foca em mim aqui, gente, eu atrapalhei, perdão, Thay. Quando Abraão recebe do Senhor a promessa, aqui começa a se falar um pouco sobre a eternidade. Quando Deus chama Abraão, Deus começa a falar para Abraão sobre um lugar. Abraão, sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E a partir desse momento Abraão sai numa caminhada, mas muito mais do que um lugar, muito mais do que um lugar geográfico, muito mais do que um lugar físico, porque a palavra de Deus, como nós lemos, fala que ele andou na terra da promessa como em terra alheia. Como assim? Como Abraão sai da terra, anda na terra da promessa, mas ele anda como se ele estivesse numa terra alheia. Porque Abraão não queria saber dessa terra alheia. Porque Abraão não queria saber dessa terra da promessa, porque a Bíblia fala que ele esperava uma cidade ainda maior. Ele esperava uma cidade ainda melhor. Ele esperava uma cidade que falava de eternidade, a Nova Jerusalém. Então nesse momento, eu queria que você pensasse comigo, que a fé, a esperança do cristão está num Cristo que vai voltar e que vai nos levar para um lar. A Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou e foi preparar moradas para os seus. Então, querido, se você tem uma vida e uma carreira na fé, você precisa ter um olhar na eternidade. Você precisa pensar na vida eterna. Você precisa pensar que o rei que você vem todo domingo aqui cultuar, que o rei que você vem na célula, que o rei que você ora todos os dias, que o rei que você lê na palavra todos os dias, vai voltar para te buscar. Amém? E eu não sei quanto tempo você demora para pensar nisso, ou se você pensa nisso, mas esse é um pensamento que todo cristão deveria ter. Jesus está voltando. Então, se Jesus está voltando, meu querido, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Abra a Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 24, perto ali de onde o peixe leu para a oferta. Em Mateus 24, eu vou ler para vocês, para a gente trazer base e fundamento sobre tudo que nós vamos falar. Mateus 24, no versículo 36, a palavra de Deus nos fala assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Querido, a primeira verdade absoluta que eu e você precisamos ter é: ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Então, quando eu e você ouvirmos por aí conversas de que Jesus está voltando, porque eu li na Bíblia e eu fiz um cálculo, e Jesus me revelou, e não sei o que, e tarará, e Jesus está chegando e vai ser agora, isso tudo é balela, isso tudo é besteira, isso tudo é potoca que você não vai levar em consideração, porque a palavra de Deus está falando para nós: o único que sabe o dia e a hora que o Salvador vai voltar é Deus.
único. Nem o Filho sabe, nem Jesus, nem os anjos sabem a hora da volta de Jesus. Deus vai falar para Jesus: filhão, levanta e vai, chegou a hora. Então é a primeira coisa que você precisa saber: Deus é o único que sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, querido, por que eu estou te falando isso? Porque nós não sabemos nem o dia, mas a palavra de Deus diz que Jesus deixou dicas para a gente conseguir identificar se está perto ou não a sua volta. Então Jesus deixou dicas. E como são essas dicas? Cálculos? Não, Jesus deixou fatos. Fala assim para o seu irmão ao lado: ele deixou fatos. Fatos. E nós vamos ler alguns fatos para você e eu entendermos ou não o que Jesus tem nos mostrado, para que nós possamos identificar o tempo. Nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, só que você vai voltar no versículo 4, presta atenção, vou ler com você. Diz assim: e Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é normal que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e haverá peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, nessa passagem de Mateus 24, Jesus dá para mim e para você fatos que acontecerão, que nos apontarão profeticamente a volta do Senhor Jesus. Fatos como nós lemos aqui: guerras e rumores de guerras, como nós estamos vendo. Fome, como nós vemos há muito tempo. Pestes, como nós vivemos a pandemia e tantas outras pestes que já aconteceram nesse mundo. Muitos homens se traindo uns aos outros, homens ali se esfriando por causa da iniquidade, o seu amor se esfria. O cristianismo, o amor para com Deus de muitos se esfriará. Então esses fatos vão apontar para mim e para você um tempo profético da volta do Senhor Jesus. Mas o que eu quero apontar para você aqui é a maior evidência dada nesse texto que Jesus deixou para mim e para você, a ficarmos ligados quando se fala da volta de Jesus. Aqui está falando que ninguém vos engane. Querido, um espírito de engano nos últimos dias estaria sobre a terra. Paulo fala isso em 1 de Tessalonicenses. Muitos textos vão falar para você sobre o espírito de engano. O espírito de engano vai trazer muita confusão no meio do povo de Deus. O espírito de engano, muitos se levantando como Cristo, falando como Cristo. Eu lembro há um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de um pessoal que tinha um culto num outro país, que acontecia, sempre passava no Brasil umas 3 horas da tarde, um culto de uma determinada igreja. E eu chegava em casa às 3:30 da tarde e eu assistia aquele culto, porque era um culto muito pentecostal, era muito violento, era forte, era poderoso. E eu chegava da empresa e eu ia assistir o culto. E aquele culto era violento, e Deus, e palavra, e tal, e tal, e tal. Até o dia que o pastor encasquetou, que um dia ele teve uma visão, e Deus mostrou para ele o que estava escrito no 7º selo. Aquilo que Apocalipse diz que só Jesus tem poder e autoridade para abrir o 7º selo e ler. A igreja desse homem dissolveu como açúcar na água.
porque um espírito de engano enganou esse homem numa questão onde ele achava que ele sabia mais. Um espírito de engano que tem levantado muitos homens, e agora, principalmente por causa da internet, eles têm acesso ao coração de uma galera e tem confundido a muitos. Queridos, essa semana eu estava conversando, o Peixe trouxe para mim um videozinho de agora um tipo de contaminação espiritual de pessoas que estão fazendo novas traduções da Bíblia, retirando pedaços de versículo. Retirando pedaços de versículo que eles julgam não ser importante, porque afinal de contas não é tão importante assim aquele pedaço do versículo, e nós começamos a identificar alguns versículos que estão sendo retirados de algumas traduções, fazendo com que percamos o sentido desses versículos. E quando essas coisas começam a acontecer, eu começo a olhar para a internet e eu começo a ouvir algumas pessoas falando de algumas coisas. Há algum tempo atrás comecei a seguir um cara e ele pregava e eu comecei a pregar, mas daí eu comecei a encasquetar, porque ele tinha um jargão que eu não gostava. Mas eu continuei seguindo o cara. Mas aí eu comecei a ver que a forma dele pregar e aquilo que ele estava começando a falar, num sentido de, venha, venha, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus, e aí num viés muito de hipergraça, que nós já vamos falar sobre isso, comecei a olhar ele bem bonitinho, bem legal na internet, fazendo grandes cultos para 99,9% da sua grande plateia, meninas e mulheres que iam lá para tirar foto e ver o bonitinho. Aí eu começo a olhar nesses últimos dias um espírito de engano, trazendo pessoas pregando sobre uma hipergraça que tira totalmente a responsabilidade do povo de Deus em entender que a santidade ela é feita a partir de uma postura que eu e você precisamos ter diante da palavra de Deus. Entender que a graça ela não é barata e não foi comprada por qualquer preço. A graça custou a vida do nosso Salvador, a graça custou o sacrifício na cruz, e se a graça de Deus não fosse suficiente para mim e para você, onde estaríamos nós? Então hoje um evangelho banalizado, hoje um evangelho extremamente julgado de forma muito comum, banal e simples. Eu venho de um tempo, queridos, falei hoje de manhã, onde nos meus dias, não estou falando de coisas atrasadas e de antigas, nos meus dias, onde eu e o Peixe, e o Lucas também vai lembrar disso, de pessoas que nós conhecemos, que chegou aqui, pegou a Bíblia bem bonitinha aqui, bem na divisão aqui, de Mateus, e aqui, onde está escrito Novo Testamento, e rasgou isso daqui, e jogou fora, porque a partir de agora, como nós estamos na dispensação da graça, nós não precisamos do Velho Testamento, e vivemos só na época da graça, então é só Novo Testamento. Homens e mulheres que por causa do engano apostatam da fé. Homens e mulheres que pregam um evangelho raso, banal, um evangelho fraco, que gera cristãos fracos, ovelhas fracas, que não conhecem a voz do pastor, e a partir disso estão indo para a condenação, porque não conhecem. E desde os tempos de Oséias, a palavra de Deus já vinha dizendo, o povo está morrendo. E sabe por que o povo está morrendo? Por falta de conhecimento. A nossa falta de vida com a palavra de Deus, ouvindo pessoas que pregam o que querem, que dizem, afinal de contas o mundo está moderno, afinal de contas se tudo precisa ser atualizado, por que não a palavra de Deus precisa ser atualizada? E a partir de um discurso muito bonito como esse, as multidões têm seguido pessoas sem saber que estão indo para o inferno. Eu e você vivemos num lugar onde as pessoas já não cumprem mais os princípios da palavra de Deus, onde o pecado se tornou normal, onde os nossos pecados agora já não precisam mais. Afinal de contas, quem quer saber sobre o seu pecado, se nós podemos pregar sobre o amor, se nós podemos pregar sobre a graça, se nós podemos pregar sobre prosperidade, e a partir desse momento, a verdade é colocada de lado. E Jesus disse que nos últimos dias aconteceria muitos que se levantariam e pregariam isso. Nos últimos dias muitos trariam coisas tão legais e tão bacanas, tantas coisas bonitas. Esses dias eu vi um pastor muito renomado na internet vendendo um curso para quem quisesse aprender como fazer uma igreja crescer. E eu falei, uau! Venha, pague o meu curso e eu vou ensinar você a fazer a sua igreja crescer.
Nos últimos dias, homens com muitos seguidores, levantando palavras, sem um pingo de temor do Senhor, sem um pingo de verdade, e carregando a muitos, porque afinal de contas, nós estamos aqui atrás de likes, de evidência e de reconhecimento. Queridos, eu e você precisamos entender que o que vai fazer a diferença entre o céu e o inferno é uma coisa chamada engano. Nós precisamos entender que o que vai nos levar para o céu é uma convicção plena de que essa verdade ela é absoluta e ela não muda, porque se conhecereis a verdade te libertará. E a verdade, ela tem um nome, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se eu e você pretendemos um dia, a partir do retorno do rei, entrar na glória, entrar no céu, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer. Quantos homens têm pregado tantas coisas e se posicionado sobre assuntos que não têm o menor cabimento, não tem o menor conhecimento. Homens querendo de alguma forma partidarizar para lado A ou lado B. Querido, um dia Josué estava guerreando, como fala a palavra de Deus, e o anjo do Senhor aparece e ele fala: você está com eles ou você está conosco? O anjo fala para ele: eu não estou nem com você e nem com eles, eu estou com o Senhor do Todo-Poderoso do céu. A igreja nunca foi partidária. A igreja, quando pensou em ser partidária, acontece o que acontece até hoje na Itália. Uma igreja que se vendeu por poder e tentou comprar com dinheiro o poder para reinar sobre o povo. Uma igreja que é partidária se contamina com as coisas desse mundo, quando na verdade ela precisa ser a balança que rege todas as coisas para esse mundo. Então uma igreja, um evangelho que é pregado para você e não te traz num confronto, não te tira de uma zona de conforto e não te leva à mudança, não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus falou nos evangelhos que se você quiser ser meu discípulo, isso vai te custar tudo. Tudo. Porque Deus não poupou o seu tudo, Deus não poupou o seu filho, Deus não simplesmente não pensou duas vezes em entregar e matar o seu filho por causa de mim e por causa de você. Por causa do pecado Deus entregou Jesus. Por causa do pecado Ele decidiu entregar o seu filho. Por causa do pecado, por causa do amor, Ele sabia que o único jeito era o sacrifício perfeito e lhe custou tudo. Então, querido, se o evangelho que nos é pregado hoje não coloca eu e você contra a parede para que nós entreguemos tudo, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Porque ele está fora do que diz a palavra de Deus. Posicionamentos diante da sociedade, posicionamentos diante da família, posicionamento diante de amigos, posicionamentos em trabalho, homens e mulheres que decidem pela santidade, homens e mulheres que decidem para viver honestidade, homens e mulheres que podem até perder seus direitos, mas não negociam os seus valores cristãos. Homens e mulheres que perdem de ganhar dinheiro, mas não negociam seus valores. É sobre um evangelho que faz a diferença. É sobre um evangelho que muda vidas. E o Senhor tem mostrado para nós que os fatos mostram que Jesus está voltando e como nós estamos com a nossa vida. Se Jesus voltasse hoje, como nós estaríamos nesse tempo? Não sabemos o dia, mas esses fatos nós podemos identificar. O espírito de engano está aí. Eu quero que você abra comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Você está feliz? Eu também estou feliz. Pergunta para a pessoa do seu lado: você está feliz? Pergunta para ele, pode perguntar. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, todos acharam, amém? Diz assim, Paulo falando ao seu menino, seu discípulo Timóteo, não sei como que está o tema aí na sua Bíblia, mas na minha está escrito, extrema corrupção nos últimos tempos. Presta atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo falando para Timóteo. Porque haverá homens, presta atenção, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, olha essa palavra que forte, irreconciliáveis,
homens irreconciliáveis para com seu Deus, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos, que é o que mesmo? Reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também o foi daqueles. Querido, se liga no que Paulo falou para Timóteo, o tipo de pessoa que nós iríamos trabalhar. O tipo de pessoas que haveria nos últimos dias. E vamos falar a verdade, quantos você conhece que não se encaixam em qualquer uma dessas características aqui? Querido, mas o que eu quero falar para você é, esses dias, foi fora essa segunda-feira que passou, na outra, eu acordei de manhã na segunda-feira, e eu acordei falando assim no quarto. Quando eu acordei de manhã falando, a palavra que veio na minha mente era assim: arrependimento, arrependei-vos. E eu levantei e falei assim: ó, arrependimento, arrependimento. E aquilo ficou no meu coração por um tempo. E eu fui falar com Deus: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Jesus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Arrependimento, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus começou a conversar comigo. Eu falei assim: ó, arrependimento de pecados e tal. E aí Jesus começou a ministrar no meu coração: não, Sérgio, é mais profundo do que você está pensando. Eu falei: mas o que o Senhor está querendo me dizer? E Deus começou a ministrar no meu coração: queridos, olha só o que Jesus perguntou para mim: qual foi a última vez que você veio na minha presença e você mostrou o seu coração e pediu perdão pelos seus pecados de agora? Falei: nossa, no dia da folga? E eu parei. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim: Sérgio, o povo tem uma mania de achar, porque está na igreja, porque achar que está nos caminhos de Deus, porque está muito tempo numa carreira da fé, pedir perdão para os pecados é alguém que entrou aqui na igreja pela primeira vez e vai aceitar Jesus como seu Salvador e vai pedir perdão para os seus pecados. E não precisa mais fazer isso, porque depois, afinal de contas, nós já estamos no caminho da fé. E Jesus começou a falar comigo sobre: qual a última vez que você olhou para dentro de você e veio a mim e falou assim: me perdoe pelos meus pecados. Qual pecado? O pecado da ganância, o pecado da inveja, o pecado do ciúme, o pecado da desonestidade, o pecado da preguiça, o pecado do egoísmo. E o Espírito Santo começou a falar comigo, porque, queridos, nós entramos no engano de que porque a gente segue a Jesus, está trabalhando na igreja, ou está fazendo qualquer coisa para o reino de Deus, nós não temos mais pecados e a gente não precisa mais fazer isso. E Jesus começou a me constranger e começou a falar: só vai haver avivamento se acontecer arrependimento. Porque o discurso de Pedro, lá em Atos 2, é: arrependei-vos porque é chegado o reino. E a partir do momento que ele termina o seu discurso falando sobre isso, a Bíblia fala que o Espírito Santo compungiu o coração daqueles, e eles falavam: e o que a gente precisa fazer então, Pedro? Ele fala: arrependei-vos dos seus pecados, peçam perdão em nome de Jesus e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebam o Espírito Santo. Então nenhum avivamento acontece antes de arrependimento. Nunca vai haver fogo de Pentecostes sem antes ter sangue na cruz. Nunca vai haver fogo antes de sangue.
Elias precisou colocar aquele animal em cima daquele altar e jogar água e fazer o que ele quisesse para provar para o povo de Baal, mas sem derramamento de sangue não tem fogo, sem arrependimento não tem avivamento. Só que nós olhamos hoje e nós somos enganados pela religião, por esse evangelho superficial e fraco, que muitas vezes nos é apresentado na internet, ou aqueles que nós seguimos, porque afinal de contas são tão legais, tem um monte de seguidor, mas que não trazem uma verdade absoluta sobre nós. Queridos, nós temos pecados. Queridos, nós temos pecados. Porque nós cremos presta atenção no que eu vou falar para você. Nós cremos numa predestinação de propósito, mas nós não cremos numa predestinação de salvação. De novo, Romanos. Nós temos uma predestinação de propósito. Deus chama o Levi e fala para o Levi o plano que ele tem para o Levi. Ele predestinou o Levi para algo. Ele justifica o Levi para algo. Ele chama o Levi para algo. Ele capacita o Levi para algo. Mas a postura e a santidade e o caráter é responsabilidade do Levi levar para que esse propósito se cumpra. Na direção do Espírito. Então hoje em dia nos é pregado um evangelho que, aceitei Jesus, glória a Deus, aceitei Jesus, está tudo zero bala, aceitei Jesus, agora vamos falar de pecado para quem está entrando agora, para quem está chegando agora, e os nossos pecados que nos faz separação entre nós e o Senhor, e aquilo que ainda hoje nós lidamos, mas achamos que nós não precisamos. Querido, Jesus me constrangeu. Jesus me constrangeu. Para que o retorno do rei aconteça, as virgens precisavam estar com a lamparina cheia de azeite. Mas aonde que nós vamos buscar azeite? Na rede social. Na palavra de alguém que a gente não conhece. Querido, quantas palavras você já ouviu de alguém que você não sabe que igreja que ele é, que pastor que está sobre ele, quem discipula ele, quem dá limite para ele, para quem ele presta conta. E aí nós nos permitimos ser ministrados por alguém assim. Esses dias eu vi um post na internet sobre isso. As pessoas adoram postar coisas na internet, porque lá não tem cara. Lá elas podem colocar o que elas quiserem. Quem está sobre as pessoas? Quem está sobre os pastores? Querido, nós não trazemos ninguém nesse altar aqui sem que a gente conheça quem é o pastor, quem é o discipulador, quem cuida dele. Posso dar um exemplo? Terça-feira nós estávamos aqui, culto de empreendedores, uma bênção. Rúmel estava aqui. Quem é o Rúmel? Rúmel da Alcance, Curitiba. Quem é o pastor do Rúmel? O Marciano. Quem discipula o Rúmel é o Marciano. Nós conhecemos o Marciano. Quem é o Marciano? Discipulado pelo Luciano Subirá. Quem é o Luciano Subirá? Discipulado pelo Eibe. Nós sabemos quem a gente coloca aqui. A gente não pode acreditar em qualquer bobagem que a gente lê, que a gente ouve, e se deixar fazer um evangelho nesse ponto. Querido, onde está a nossa identificação com os nossos pecados? Onde está a nossa verdade de olhar e dizer assim: Senhor, eu quero viver, eu quero ir para o céu com o Senhor. Quando o rei voltar eu quero subir, mas para eu subir eu preciso de santidade. Eu preciso me afastar do pecado. Eu preciso ter um verdadeiro encontro com Jesus todos os dias nas páginas desse livro. Querido, só tem um lugar onde você vai conhecer a Deus, lendo sobre Ele na sua palavra, que é viva, eficaz e se renova todos os dias. Não substitua a sua devocional por uma palavra de YouTube. E olha que eu ouço pelo menos uma palavra todo dia. Mas isso não pode substituir minha vida com Deus. Não substitua posts de Instagram. O cara não lê a Bíblia, ele vê um versículo bonito, ele posta com uma fotinho bonita no Instagram. Nem sabe se não está escrito aquilo de verdade na Bíblia. Depois de ontem que eu e o Peixe vimos que os caras estão mudando a Bíblia, pega a Bíblia, veja se o versículo está escrito como realmente está escrito na Bíblia.
Nós precisamos entender, queridos, que o retorno do rei mostra fatos que eu e você precisamos ficar atentos. Hoje de manhã eu falei, essa semana a Ali veio falar para mim, queridos, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. 2 pastores que ministraram na nossa vida, na nossa caminhada da fé, se separaram e estão desviados. 2. Esses dias eu parei num posto de gasolina, e não estou falando sobre o que a pessoa está fazendo, mas quando eu paro num posto de gasolina, e quem eu vejo abastecendo o carro, era um pastor que foi meu líder e ministrou na minha vida durante anos, abandonou o ministério, e estava trabalhando de frentista, sem um ministério, sem nada, deixou tudo que Deus tinha. Porque nos últimos dias, querido, o amor seria o alvo do diabo, a partir de um espírito de engano. Um espírito de engano que vem confundir a nossa mente. É hipergraça para lá, é hipergraça para cá. Não, você está de boa. Pede perdão depois e está boa. Eu vou curtir. Queridos, quanta gente eu já ouvi falar, já que tem a graça eu vou curtir tudo que eu quero curtir, depois eu peço perdão, porque afinal de contas a graça está disponível a todo. Isso chama-se apostasia. Essa semana eu estava num encontro de pastores, numa conferência tremenda, poderosa, e o pastor estava contando sobre um prêmio da música que aconteceu essa semana. 3 pessoas aí do Brasil concorrendo a um prêmio da música gospel. Gabriela Rocha, Tocha, Aline, Tocha e um outro cidadão que eu não vou citar o nome. E os caras inventaram de dar o prêmio para o cidadão. O cidadão ganha o prêmio, não sei como, com uma música mais velha do que nós. O cidadão vai subir para dar o discurso. Presta atenção. No meio do discurso ele fala quais foram as referências dele para ganhar aquele prêmio, como que ele chegou lá. As minhas referências eram 2. Qual? A Igreja Assembleia de Deus e o Candomblé. E sabe o que as pessoas fizeram? Uau! Jogando uma verdade no lixo. Aí eu lembro daqueles versículos de Jesus: a porca lavada voltou a revolver-se no lodo, e o cachorro a comer do seu próprio vômito. Pessoas que um dia ouviram a verdade, estavam diante de Deus em santidade, agora negociando a fé nesse ponto, achando que a gente, me perdoe o termo, mas achando que o povo de Deus é idiota, achando que o povo de Deus é ignorante, que é só pão e circo e todo mundo está bem. Não, querido, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vocês sabem, pessoas abençoadas que até ontem estavam cantando em estádios, agora estão cantando em cima de trio elétrico, apostatando da fé. E aí eu vejo discussões na internet e os cristãos querendo discutir. Querido, nós não estamos no lado do A e nós não estamos no lado do B, nós estamos no lado do céu. O nosso posicionamento precisa ser sobre uma verdade que liberta, sobre uma verdade que muda testemunho. Se as pessoas não olham em mim e em você uma mudança de testemunho, essa palavra não está fazendo efeito dentro de mim e de você. Se alguém chega para você e fala assim: você não mudou nada, você continua igual, querido, você deveria cair de joelhos e em pranto, pedindo pela misericórdia de Deus, porque não é possível alguém que tenha contato com a palavra de Deus e não seja transformado. Não é possível alguém que tenha o contato com Jesus, com o Espírito Santo, e não seja transformado. Apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que depois de 3 dias, Ananias vai lá, ora por ele, as escamas caem, e logo depois, onde estava Paulo? Estava nessa mesma cidade, a caminho de Damasco, agora dentro da cidade, pregando na sinagoga, dizendo: eu vi o Senhor e Ele falou comigo, e ele mudou o discurso. Um encontro com Jesus muda a vida de um homem e de uma mulher. Um encontro com a verdade transforma a nossa vida. Nós falamos no dia da vigília, compartilhei na hora, quando Deus me deu uma palavra, falei para o Levi: Levi do céu, Isaías estava diante de Deus, sendo profeta na corte, ali profetizando sobre todos, mas o dia em que o rei Uzias morreu e ele vê o Senhor, um anjo vem, toca na boca dele com as brasas no altar, na hora o discurso mudou, na hora a revelação entrou.
Na hora a visão foi aberta. Na hora o menino que dizia ai para todo mundo agora olhou para Deus, olhou para si mesmo e disse: ai de mim, ai de mim. Não mais ai por o povo tal, não mais ai do povo extra, não mais do outro povo, não, ai de mim. Um evangelho que não te faz olhar para dentro não é um evangelho saudável. Porque Jesus disse que esse evangelho nos transformaria de dentro para fora. Então hoje, quando eu e você estamos na presença de Deus e nós não sabemos mais orar e pedir perdão pelos nossos pecados, talvez nós já estamos perdidos há mais tempo do que a gente imagina. Homens irreconciliáveis. Homens amantes de si mesmo. E para Jesus voltar, nós precisamos de arrependimento, queridos. Para Jesus voltar, nós precisamos de arrependimento. Princípios contaminados com religiosidade, com vaidades, com mentiras, palavras, doutrinas que só focam no homem, no seu direito, no seu desejo carnal, nunca olhando para o próximo. Igrejas, querido, não sei se você sabia, mas uma das maiores igrejas de LGBT estão em Curitiba. Aí agora nós precisamos achar que isso é normal, achar que isso é natural. Não é nem natural, porque Deus criou o homem e a mulher, e muito menos normal. A verdade é uma só. Leia Romanos 1 e você vai ver o que Jesus fala sobre tudo isso. Leia Romanos 1 e veja o que o apóstolo Paulo chega em Roma e fala sobre essa questão de ideologia de gêneros. Leia, continue a ler 2 Timóteo e você vai ver o que ele vai falar. O tipo de pessoa que não vai entrar no reino de Deus, o tipo de pessoa que não vai entrar na glória se não se arrepender dos seus maus caminhos. E essa verdade não vai mudar, querido. Pode o pregador famoso que for chegar na internet ou chegar na mídia e dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Homens poderosos que achavam que eram poderosos passaram nessa terra de geração em geração, mas só tem um que de geração em geração está vivo e reina para todos sempre. Só tem um que está diante de Deus, o mesmo que hoje está diante de mim e de você como advogado. Um dia ele vai estar sentado num trono branco para julgar as nossas ações. Um dia ele vai estar lá naquele trono branco para julgar aquilo que nós fizemos em seu nome. Um dia ele vai estar naquele trono. Hoje ele te justifica e intercede por você, mas um dia ele vai estar lá e eu e você teremos que mostrar para ele por que fizemos ou por que não fizemos. Então o evangelho barato, que prega uma graça barata, que prega um sacrifício barato, não serve para o retorno do rei. Jesus está sentado e Jesus quer verdade. Jesus está intercedendo, mas Ele espera um posicionamento meu e seu, numa postura de verdade, para com o evangelho da verdade. Querido, homens que tomam decisões olhando só um lado. Quantas vezes eu e você nos posicionamos olhando só um lado da moeda? Quantas vezes eu e você julgamos pessoas só olhando um lado da moeda? Nós precisamos ouvir. Se você tem dúvida, você pergunta. Se alguém vem trazer uma calúnia do irmão, você em vez de dizer, nossa, é verdade, e espalha para o outro, você vai perguntar para o irmão se é verdade. Ouça. A Manu ficou emocionada. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia fala que nos últimos dias não aguentariam a sã doutrina, isso causaria cócegas nos seus ouvidos. Querido, olha o que esse versículo está querendo dizer. Não aguentariam a sã doutrina. Por que tanta gente que a gente vê aí famosa sai de uma igreja e vai para outra? Porque quando é confrontada sobre a verdade, vaza. Quando você chega no discipulado e fala a verdade, o que acontece? Nos últimos dias, a sã doutrina causaria cócega nos ouvidos e eles não aguentariam. Então, querido, eu e você precisamos entender que Jesus está voltando. Essa mensagem é a mensagem mais atualizada. Essa mensagem não é uma mensagem barata. Essa mensagem não é uma mensagem da vovó, do coque que está morrendo. Essa mensagem ainda está aqui. Jesus pode voltar a qualquer instante, mas Ele vem buscar uma noiva ataviada. Querido, hoje de manhã,
Vou falar uma coisa para você que eu não falei de manhã. Hoje de manhã terminou o culto. E uma mulher que eu nunca vi aqui dentro me pegou aqui a hora que eu desci. E ela falou uma coisa para mim. Ela falou sobre Cantares 5:5. Vou compartilhar com você. Ela me falou um monte de coisa, mas vou te compartilhar um pedacinho. Ela falou assim: pastor, Cantares 5:5 fala da noiva. Que quando Jesus, o noivo, está chegando e pegando na maçaneta com as mãos carregadas de mirra, para entrar naquele quarto, a noiva não abre, porque ela disse que estava dormindo, descansando. E a mulher falou para mim: o noivo entrou querendo ungir a noiva, mas a noiva disse não, porque ela estava dormindo. E o noivo vai embora, com as mãos carregadas de unção. Quantas vezes eu e você estamos vivendo uma vida onde Jesus está indo ao nosso encontro com as mãos carregadas de azeite para nos ungir, mas nós dizemos: agora não, eu tenho coisas mais importantes, agora eu preciso descansar. E nós estamos dizendo não àquilo que o anjo do Senhor está querendo derramar sobre nós. Não, Jesus. Vou te contar um testemunho verdadeiro que eu ouvi de um missionário argentino uma vez. Missionário contando que ele conheceu uma mulher na Argentina, Buenos Aires. Essa mulher foi chamada num culto para viver a obra do Senhor quando era jovem. Sabe quem? Espera mais um pouco, porque um dia eu ainda sonhei em ter filhos. Então, ela tem filhos e ela começa a criar os seus filhos. Jesus chama ela de novo: venha. E ela fala: Senhor, mas agora eu preciso cuidar dos meus filhos. E ela segue a vida. Quando seus filhos são de maior, Jesus chama ela de novo: venha. Senhor, agora não dá, porque agora meus filhos foram embora, eu quero curtir o meu casamento com o meu esposo. O esposo fica doente, fica muito doente, debilitado. O Senhor a chama: venha. Senhor, não dá, o meu marido está debilitado, eu preciso cuidar dele. O marido falece. Jesus mais uma vez chama ela: venha. Ela falou: agora não dá, eu estou na dor. Resumindo, esse homem, um dia, depois de 20, 30 anos passados, esse homem que eu conheci, vai na porta dessa mulher, bate na porta dela e fala para ela: Jesus mandou dizer para você que Ele te esperou uma vida inteira. E agora você está no final da sua vida. E você não cumpriu o propósito pelo qual Ele te chamou. E Ele ficou muito triste porque você viveria uma vida incrível com Ele. E essa mulher cai no pranto e dias depois ela morre. Eu ouvi essa história. Jesus está chamando uma igreja santa para viver a santidade junto com o santo. Porque Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Essa mensagem não é uma mensagem antiga, mentirosa, não é uma fábula infantil. Jesus está voltando, querido. E o tempo está passando, querido. Mas a gente ainda não se posiciona naquilo que Jesus quer. Presta atenção na frase que Jesus me deu hoje de manhã: quem se arrepende encontra a promessa. Quem se arrepende encontra a promessa. Quem não se arrepende vai viver a vida, e quando chegar no final vai ver que não viveu absolutamente nada do que era para ter sido vivido na presença de Deus. Porque aquilo que a gente tem falado, o que a gente ouve na presença de Deus, as palavras que nós recebemos na casa de Deus, nós precisamos vivê-las na presença de Deus. Quem se arrepende encontra a promessa. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus para a gente terminar no livro de Joel. Joel 2:28.
Diga glória a Deus. Aleluia. Joel 2, 28 fala assim a palavra do Senhor. Aqui na minha Bíblia está assim o tema: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Querido, existe uma promessa sobre mim e sobre você. Existe, da mesma forma que existe um espírito de engano, da mesma forma que existe um espírito querendo te convencer a fazer as coisas de qualquer jeito, da mesma forma que existe um espírito dizendo: não, fique tranquilo, não vai ser assim. Querido, da mesma forma que existe um espírito de engano, existe uma promessa para os últimos dias. Pedro fala em Atos capítulo 2, depois do batismo do Espírito Santo, ele usa essa mesma palavra, ele usa essa mesma promessa, ele começa a falar com as pessoas a partir disso, e ele começa a declarar as mesmas palavras que Joel falou. Querido, eu e você precisamos entender: nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre aquele que se arrepender. Nos últimos dias nós profetizaremos, nos últimos dias nós teremos visões, nos últimos dias nós teremos sonhos, nos últimos dias o coxo levantará, nos últimos dias o surdo ouvirá, nos últimos dias o cego vai enxergar, nos últimos dias nós veremos sinais nos céus, nos últimos dias a cidade de Curitiba vai ver fogo aqui de noite, eles vão ver a nuvem de fumaça durante o dia, porque nos últimos dias ele prometeu: eu derramarei do meu Espírito sobre todo aquele que crer no nome do Senhor, e este será salvo. Nos últimos dias, querido, se existe um espírito de engano, existe uma promessa do Espírito Santo, existe algo poderoso que essa terra ainda nunca viu. Se você não sabe, o avivamento dos últimos dias vai ser o maior que essa terra já viu. Eu creio em sombra curando pessoas, eu creio em lenços curando pessoas, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo, pode acontecer aqui, porque nós cremos no poder que em nós opera, e o Espírito Santo é o selo sobre o nosso coração de que isso vai acontecer. E é por isso que nós somos igreja. Querido, as provações do tempo presente em nada hão de se comparar à glória vindoura. Paulo falou isso em Efésios. Não vai ter como comparar. Se o diabo se levanta ali, o Senhor levanta nós com unção e poder aqui, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai ser ideologia, não vai ser religiosidade, não vai ser socialismo, comunismo, não vai ser essa relativização banal e fútil que vai nos tirar da verdade. Só que nós, como cristãos, precisamos ter um olhar na santidade para a eternidade. O rei está voltando, meu querido. Pare de achar que as coisas desse mundo vão trazer para você mais satisfação do que o dia que nós entrarmos pelas portas da Nova Jerusalém. Quando nós entrarmos e ouvirmos nos nossos ouvidos: vinde benditos de meu Pai e entrai para o descanso eterno. É sobre isso, é sobre uma fé que se move pela eternidade, é sobre uma fé que foi depositada num velho chamado Abraão, e que até hoje grita, e que até hoje fala, e que até hoje permanece, uma fé para entrar na Nova Jerusalém. Ah, querido, o seu coração precisa queimar pelo grande dia do Senhor. O seu coração precisa queimar. Nós entraremos na Nova Canaã, com ou sem o caminhão do vô.
Paia, né? Foi, né? Tá bom. Foi só para quebrar o gelo. Querido, presta atenção. Um dia nós entraremos lá. A Bíblia fala, como nós lemos em Marcos, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé, que ninguém esperava que caía a chuva, assim veio o dilúvio e assim Deus libertou Noé e a sua família. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós precisamos estar preparados. O nosso nível de compromisso com Jesus é fundamental para fazer com que nós entremos ou não neste grande dia pelas portas eternas. Queridos, eu indiquei hoje de manhã e indico para você, leia o livro Movidos pela Eternidade, de John Bevere. A nossa vida é muito pequena para você pensar em dinheiro, carro, casa, viagem. Isso é muito pequeno, é limitar Deus a nada. Sabe como que o diabo vai ser destruído? Leia 2 Tessalonicenses. A palavra de Deus nos fala que Deus vai destruir o diabo com sopro. Porque o problema nunca foi o diabo. O problema é as coisas que o diabo fala, como ele falou lá para Eva, que ressoam até hoje. Um espírito de engano querendo mexer no caráter de Deus e querendo contaminar a minha e a sua natureza santificada e celestial. Mas um dia, nós entraremos pelas portas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Querido, como que você pensa o dia que você vai entrar no céu? Um dia Jesus vai voltar, Deus vai dar ordem, a trombeta vai soar e nós nos encontraremos com Ele na glória. Nós sairemos daqui e encontraremos o Senhor nos céus, nos ares. E a partir dali seremos guiados para o céu. Querido, as provações do seu tempo presente, as coisas que eu e você lidamos hoje, nada se compara ao dia que nós estaremos na glória. Quisera eu que todos os dias nós abríssemos os nossos olhos e pensássemos na eternidade. Quisera eu que todos os dias nós abríssemos os nossos olhos e pensássemos assim: Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Querido, preste atenção no que eu vou ler para você. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Presta atenção, Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida, da água da fonte da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Querido, o que nos espera na eternidade é muito maior. Pensa no dia que você entrar no céu e olhar para Jesus. Pensa no dia que você entrar no céu e poder olhar nos olhos do seu Salvador. Sabe o que a gente precisa, querido? A gente precisa a gente precisa do coração de Moisés.
Sabe por que eu amo tanto a história de Moisés? Porque no livro de Êxodo fala assim, que eles estavam no momento de maior crise entre Deus e eles, o povo não querendo obedecer, as coisas não acontecendo, o povo querendo andar sozinho, sem o Senhor. E no meio de tanto conflito emocional, no meio de tanta confusão, Moisés faz aquela oração incrível. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo é muito rebelde, Moisés, eles não querem obedecer. Aí Deus fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um anjo meu na frente do povo, e vou guiar esse povo, Moisés, e vocês vão ter segurança, porque o anjo vai estar ali, e vocês vão ter provisão, porque eu vou dar tudo que vocês precisam, e vocês vão ter conquista, porque vocês vão entrar na terra que eu prometi. Mas eu, Moisés, eu não posso ir com vocês, porque a minha santidade não combina com essa vida que o povo está levando. E queridos, no meio dessa crise, no meio de uma situação tão difícil como essa, Moisés abre o seu coração e mostra a essência do seu coração. Ele fala assim: se o Senhor não for com a gente, nem me faça sair desse lugar. E aí ele pede aquele pedido tão inusitado no meio da conversa, que ele joga todo o seu coração e ele fala assim: Senhor, mostra para mim a tua face, eu quero ver a tua face. Querido, alguém que ama Jesus só pensa numa coisa: em um dia entrar no céu e olhar para Ele. Moisés não estava preocupado se o que o povo ia pensar. Moisés conseguiu se desconectar de todas as necessidades daquele momento. Moisés não pensou em tudo que ele precisava fazer naquele momento e decidir. Ele só falou assim: mostra para mim tua face, mostra para mim. Porque quando a gente olha para Jesus, querido, a nossa história é mudada. Esses dias eu estava em casa com a Lu e nós assistimos um podcast sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. E quando terminou aquele podcast, nós começamos a conversar e falar: meu Deus, parece que as conquistas humanas perderam valor agora. Parece que a vida e o que a gente quer buscar dessa vida derreteu tudo diante da eternidade. Pareceu tão pequeno diante da eternidade. E a gente começou a falar: eu acho que o nosso cristianismo mudou a partir de agora, porque agora esse batismo de eternidade entrou em nós. Abraão viveu, ele andou na terra prometida e ele nem ligou para a terra, porque afinal de contas não era a terra que ia satisfazer, mas era o dono da cidade que ele estava buscando, o Deus que foi buscar ele embaixo das árvores. O Deus que foi lá e ele fez comida, querido. Abraão fez comida para Deus, ele comeu junto com eles e Deus o prometeu tantas coisas ali. Como eu falei de Paulo, Paulo viu Jesus uma vez e tudo mudou. Isaías viu a glória e tudo mudou. A vida do cristão precisa ter um lugar de realização plena, entrar na glória e ver o seu Salvador face a face. E Jesus gostou tanto do pedido de Moisés, Deus achou tão incrível Moisés pedir a sua face, que depois de morto lá no Monte da Transfiguração, Moisés estava lá e ele pôde ver a face de Jesus brilhando. Um Deus atemporal, a quem no seu tempo trouxe um Moisés e disse: você queria ver a face? Então olha a face do Filho de Deus. Um evangelho que não nos mira no olhar de Jesus não é um evangelho. Por isso, querido, custe o preço que custar. Aquela mulher que o peixe falou na hora da oferta, ela encontrou esse lugar. Custe o preço que custar, eu só faria de novo por causa do teu olhar. Sabe, eu fico pensando, quando aquela mulher terminou de jogar aquele perfume e olhou para cima, o olhar de Jesus, os olhos de amor que fixaram nela. A mulher do fluxo de sangue, quando ele olhou para trás,
e falou: grande a sua fé, vai. Quando ele encontrou aquela mulher no poço e falou: mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria para beber da água. Jesus está aqui, querido. Jesus está aqui buscando corações apaixonados ou corações que perderam a paixão, mas querem voltar a queimar de amor. Não espere a vida passar para você morrer frustrado. Não espere a vida passar para você morrer dizendo assim: eu poderia ter vivido tanta coisa com ele, mas fiquei com medo. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta, porque nós somos o seu maior bem, o seu maior desejo. Ele falou: você é mãe, você mulher que está aqui, você sabe, pode uma mãe esquecer o seu filho, ainda assim eu, o Senhor, não, eu não esqueço de você. Olhe para a sua história, olha para a sua história, querido, traga à memória a sua história, tudo que Ele já fez para você e o que te trouxe até aqui. Olhe para a sua história e veja as marcas da graça, as marcas do amor. Elas não podem ser banalizadas, elas não podem ser esquecidas. Eu quero os olhos do meu amado, eu quero os olhos do meu amado. Sabe, querido, eu vou abrir meu coração na mais profunda vulnerabilidade para você. Muitos aqui sabem, e nós temos muitas palavras de viver ministério, nós temos muitas palavras de viver grandes coisas, de viver avivamento, de viver andando pelas nações, muitas palavras de muitas coisas, temos palavras de prosperidade, temos um monte de coisa, mas tem duas palavras que eu recebi na minha vida, que elas são as minhas coisas mais preciosas. Foi quando alguém de Deus olhou para mim e falou assim: Jesus disse para mim falar para você, um dia você ainda vai ver a face dele. Um dia você ainda vai ver a face dele. Você ainda vai sentar numa mesa e você vai ver a face dele. Um evangelho que faz sentido é um evangelho que te leva para os olhos que te queimam como chamas de fogo. Um evangelho que faz sentido é um evangelho que diz assim: Ele é o seu maior tesouro, Ele é seu maior bem. Querido, troque tudo por esse olhar, entregue tudo por esses olhos, porque o melhor e maior abraço que você vai reconhecer na sua vida vai ser o dia que você entrar na Nova Jerusalém e poder abraçá-lo e dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Limpa o nosso coração, Senhor, nesta noite. Queremos voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Nosso coração nesta noite, queremos voltar a queimar de amor pelo amado, olhar para a eternidade e fazer dela o nosso alvo. Derrame o seu coração diante dele. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Se você quiser ficar no seu lugar, fique, mas não fique apático aquém do que está acontecendo. Entregue o seu vaso hoje, derrame perfume sobre ele. Tu
velho Cristo. Lindo esse nome é. Diga a Ele. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Limpe o nosso coração hoje, Espírito Santo. Limpe o nosso coração hoje, Espírito Santo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e restaure em mim um espírito quebrantado. Mãos limpas e um coração puro é tudo que eu preciso para estar na sua presença. Limpa o nosso coração do orgulho, das vaidades, das ganâncias, do egoísmo, das meias verdades, dos pecados, Senhor, ocultos. Limpa-nos dessa praga chamada orgulho. Transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos. Ensina-nos a ser mansos e humildes. Mansos e humildes, para servir em excelência ao Senhor e aos pequenos. Limpa-nos. Nos ensina a ser servos. Nos ensina a ser servos. Nós crucificamos a carne para termos o fogo do Espírito. Nós crucificamos o eu para termos o fogo do Espírito. Nós sacrificamos o eu para ter o fogo do Espírito. Limpa-nos e A seremos morte limpos. venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Se junte aos anjos e diga a O Ele. céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives, Diga a Ele. és invencível,
saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá. Olha, mas quem vem lá. Ele vem na sua direção. Saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem. Ele vem na sua direção, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Querido Deus, nós estamos à sua presença e nós queremos queimar de amor. Nós estamos à sua presença e nós queremos a cada dia que esse amor seja renovado pelo teu Espírito. Faz desse vale de ossos secos um grande exército. Espalhe água pura sobre nós, para que fiquemos purificados de todas as nossas imundícias e de todos os nossos ídolos. Nos purifique deles e nos dê um coração novo, e ponha dentro deles, Senhor, um espírito novo, e tire o coração de pedra de dentro de nós e coloque um coração de carne, e ponha dentro de nós o seu espírito, e que nós possamos andar nos seus estatutos e guardar os teus juízos e observar a sua lei todos os dias, e a partir disso possamos viver toda a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Eu verei o meu amado, e eu não vejo a hora de eu verei, você verá o amado sobre as nuvens com poder e grande glória. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh, oh, oh. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Diga: eu não vejo a hora. E eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh, oh, oh. Eu não vejo a hora de alguém gritar. Hoje ele gritou aqui. O noivo vem. O retorno do rei está próximo. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Com alegria, com alegria. Aleluia. Querido, olha para mim aqui. Existe alguém hoje que está em nosso meio e ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu queria orar por você, que você viesse aqui para eu orar por você. E se tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor e entendeu, Serginho, eu entendi que eu preciso voltar para perto de Jesus. Eu queria que você também, se você acha que é para você, vem aqui, eu quero orar por você. Temos alguém aqui? Desse lado aqui? Não? Amém? Então tá bom. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo. Opa, temos alguém, aleluia. Aleluia. Igreja, ora junto comigo aqui, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me volto a Ti e te peço, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que o Teu Espírito venha sobre mim e me conduza a uma vida de santidade e de verdade.
Estenda a sua mão para cá. Senhor, eu quero abençoar o teu filho agora. Hoje é um recomeço na vida dele. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa porque uma alma voltou ao Senhor. E eu quero declarar o fogo do teu Espírito. Quero declarar o poder do céu sobre a vida dele agora, Senhor. Que o teu Espírito conduza em vida, que o teu Espírito conduza em poder, em graça. Que o teu Espírito os leve, Senhor, a uma nova dimensão de relacionamento. Que o teu Espírito os guarde, os abençoe para viver a vida em abundância, queimando de amor, queimando de paixão. Leva-o, Senhor, a um conhecimento pleno de Jesus. E a partir disso que a vida dele seja transformada pelo poder que em nós opera. Declaramos o toque do teu Espírito. Que o teu Espírito seja selo sobre o coração deles, os conduzindo a toda a verdade. Porque eles, conhecendo a verdade, a essa verdade que é Jesus, os libertará. Eu os abençoo para um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe por uma nova vida. Essa família querida, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe muito vocês, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Abraça seu irmão e vai em paz, em nome de Jesus.